Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, sou psicólogo, sou também formador na área de hipnose e hoje eu gostaria de vos trazer aqui uma sugestão de uma técnica que se chama My Friend John. Bom, esta forma de facilitar a hipnose foi utilizada e desenvolvida por Milton Erickson. Milton Erickson nem sempre falava ou nomeava tudo aquilo que ela fazia, que ele fazia, perdão, ela não, ele. E muitas das coisas nem sequer estão descritas na literatura, só apenas mais tarde. Não é o caso do My Friend John. O My Friend John está descrito nos trabalhos de Milton Erickson, especialmente na fase em que ele colaborou com Ernest Rossi, e há algumas outras abordagens que também estão lá desenvolvidas, como por exemplo O Homem de Fevereiro, também é outra abordagem particular e original à regressão. Portanto, a fazer-se regressões. Mas, portanto, o My Friend John é uma coisa que está descrita na literatura e que alguns terapeutas e hipnotistas utilizam essa abordagem. A vantagem do My Friend John, tal como muita tradição ericksoniana, é que é uma facilitação de hipnose permissiva e indireta. Basicamente, aquilo que se faz é nós falarmos da experiência de termos hipnotizado um amigo, ou neste caso sim, um amigo, à pessoa, e falarmos intensamente e de uma forma absorvente, de uma forma experiencial e cativante à pessoa. Ou seja, ao estarmos a relatar aquilo que nós fizemos, ou supostamente aquilo que nós fizemos e aquilo que aconteceu com o nosso amigo, se a pessoa estiver absorvida naquilo que nós estamos a contar, provavelmente ela vai começar a experienciar as coisas como se estivesse a acontecer com ela ou como se ela estivesse lá. Portanto, quando nós estamos a falar de outra pessoa, no fundo, estamos a falar para o nosso paciente. Se nós não quisermos utilizar a designação do amigo, podemos contar a história de como nós hipnotizámos um paciente, por exemplo. O mais importante aqui é nós relatarmos a experiência de uma forma em que nós garantimos que a pessoa está absorvida naquilo que nós estamos a contar e que possa experienciar como se. Há várias formas de fazer esta abordagem. Uma delas implica, obviamente, o colocar-se uma cadeira vazia, a pessoa olhar, focar a sua atenção na cadeira e imaginar como se tivesse lá alguém. Nós, terapeutas, obviamente, dirigimos-nos para a cadeira também, como se estivéssemos a hipnotizar alguém, e ao mesmo tempo estamos a controlar as reações do nosso paciente para que aquilo que nós estejamos a dizer esteja a ir ao seu ritmo. Por exemplo, quando nós podemos falar no momento em que a pessoa inspirou e expirou, ou respirou profundamente, ou falar em algumas das reações fisiológicas, como o pestanejar dos olhos,
Aí nós devemos fazê-lo ao mesmo tempo que está a acontecer com o nosso paciente. Porque a ideia é, apesar de nós estarmos a falar numa cadeira vazia, estamos a falar com a pessoa. Simplesmente não diretamente. Tanto que, a dada altura, quando nós reparamos que a pessoa já está mais absorvida no estado de hipnose, nós modificamos o nosso tempo verbal e aí já nos podemos dirigir diretamente à pessoa. Ok? Esta forma, tal como em outras, alguém poderá considerar que é um pouco manipulação, mas a verdade é que, tal como em todos os processos que utilizam a hipnose, é necessária colaboração, é necessário a pessoa querer, é necessário a pessoa saber que isto é utilizado. Portanto, a pessoa já está à espera que algo aconteça. Poderá não saber bem de que forma. Claro que para pessoas que não têm quaisquer problemas com confiança, com segurança, com medos, com a questão do controle, ou que simplesmente prefiram a questão mais direta, ou mesmo até outras preferências como contar histórias ou metáforas ou etc. My Friend John pode não ser a abordagem mais eficaz. Lembrem-se que a escolha da forma como vocês vão facilitar o processo de hipnose também tem muito a ver com se não quase tudo, com as necessidades e as características particulares do vosso paciente. Portanto, vocês não necessitam, digamos, de ir de uma forma tão sorrateira, se a pessoa não estiver perfeitamente à vontade com todo o processo. Para finalizar este vídeo, já que há muitas variantes de poderem fazer isso, como por exemplo, uma outra coisa é fazerem com que o próprio paciente seja o hipnotizador. Imagine-se na minha posição. Imagine que você era uma pessoa que estava aqui a facilitar o processo de hipnose para outra. Acha que isso seria algo que podia interessar? Acha que isso seria bom para si até poder ajudar uma outra pessoa? Por que não experimentar? Olhe para ali, foque a sua atenção naquela cadeira e permita-se imaginar, por breves instantes, que está ali alguém que necessita da sua ajuda. Pode ser um amigo, pode ser um familiar, pode até ser um paciente, se você tiver interesse em fazer terapia. E essa pessoa está, tal como você, disponível para colaborar neste processo de hipnose. E você vai apenas e somente caminhar com ela ao longo de toda esta viagem, orientando-a, oferecendo-lhe segurança. Eu sei que esta ideia pode ser um tanto ou quanto estranha e você até pode pensar, mas eu não estou preparado para isso. Não se preocupe. Eu vou ajudá-lo nesta pequena experiência. Eu vou dando-lhe indicações sobre as quais você pode dar ao seu amigo, ao seu paciente. Basta apenas que você repita aquilo que eu lhe vou sugerir, acompanhando-me a passo,
como se você fosse o terapeuta a hipnotizar o seu amigo, o seu paciente. Por exemplo, isto é uma forma. My Friend John é tão bom para ser utilizado em adultos como em crianças. E com crianças nós até podemos, até pode ser mais rico, já que isto implica fantasia, implica imaginação, implica algum divertimento até, porque eu diria que isto é uma abordagem até divertida para a pessoa, não é? E as crianças gostam de se divertir, às vezes mais do que adultos. E vocês também podem utilizar outras experiências, não é? Histórias, para que vocês possam até apimentar, digamos, esta abordagem. E eu vou-vos dar um exemplo de algo que eu fiz. Há uns anos atrás, eu dei formação a colegas psicólogos e uma dessas colegas, uma jovem, ela queria ser hipnotizada, ela queria passar pelo processo. Claro que ela ainda tinha alguns medos, algumas inseguranças, algumas questões relativas ao controle, algumas percepções de as coisas irem ao ritmo dela e não a uma coisa que ela não se tivesse ainda completamente preparada, e isso obviamente deu para perceber. Portanto, nessas circunstâncias, uma abordagem um tanto ou quanto mais direta, um tanto ou quanto mais não vou dizer autoritária, mas vocês percebem, métodos mais convencionais e mais de ok, vamos lá hipnotizar, se calhar aquilo iria mexer muito com ela. Então eu resolvi ir para uma outra via e apliquei uma abordagem avançada em termos daquilo que são as abordagens ericksonianas. Se calhar noutro vídeo eu poderei falar sobre isso. E que no início dessa abordagem eu utilizei algo que é muito semelhante ao My Friend John. Para isso eu identifiquei algumas questões relativas a ela, que era a questão da segurança, a questão do controle, a questão do ir passo a passo e também uma questão de eficácia. Será que eu sou capaz de... Eficácia não, competência. Já que será que eu vou ser capaz de fazer isto? Será que não? Porque quem está a aprender hipnose, especialmente numa abordagem mais ericksoniana, no início pode ser muito complicado ou pode ser muito difícil ser-se logo extremamente competente, porque são muitos padrões linguísticos, é uma forma muito diferente de estar e de fazer e de experienciar hipnose, e que é necessário tempo e prática. O que é absolutamente normal. Todos nós temos as nossas questões, as nossas inseguranças de competências, e ela não era diferente. Então, basicamente, aquilo que eu fiz para iniciar esse processo foi, primeiro, assegurar-lhe segurança, assegurar-lhe que todas as pessoas passam pelos dilemas dela, pelas inseguranças, pelos medos. A questão do controle eu abordei com algo meu que aconteceu na minha primeira formação em termos de hipnose, quando estávamos a realizar um exercício de hiperempíria, que não é hipnose, mas é algo muito semelhante a uma abordagem criada por um senhor chamado Don Gibbons. E nesse exercício de hiperempíria, a da altura era sugerido que nós fizéssemos uma viagem de balão e pudéssemos olhar para o mundo de uma forma diferente.
Aquilo que o formador na altura, o meu caríssimo amigo António Capa Fontes, desconhecia sobre mim, é que eu sou uma pessoa que tenho vertigens. Portanto, a ideia, a imagem, o acesso de eu poder fazer uma viagem de balão de si já provoca alguma ansiedade, então o facto de olhar para baixo e ver toda aquela distância, para mim, pavor. E o meu corpo reagiu como se de facto estivesse numa altura enorme. O meu coração disparou, eu comecei a ficar branco, abri logo os olhos. Apesar de eu depois ter tentado envolver-me novamente no exercício, não fui capaz. Portanto, quando a sugestão foi dada e essa sugestão não estava de acordo com aquilo que era o meu conforto, com aquilo que são as minhas necessidades, o meu corpo e a minha mente, não, tchau, não quero mais disto. Questão do controle. E a partir daí eu percebi que eu de facto tinha controle sobre o processo de uma forma consciente ou até de uma forma inconsciente. Portanto, as questões do controle. As questões de competência eu abordei-as falando da minha próxima experiência, da minha experiência mais aprofundada ainda no campo de hipnose, quando eu estive no Instituto Milton Erickson de Lisboa e comecei a aprender as abordagens ericksonianas à hipnose e à psicoterapia. E nessa altura também eu me senti bastante assaltado, por assim dizer, com tanta questão técnica, com tantas palavras, com tantas formas diferentes de fazer as coisas, algo que eu não estava habituado em termos de treino de psicologia, ou mesmo de psicoterapia, já que naquela altura já estava na APTCCI, portanto na Associação Portuguesa de Terapias Comportamental, Cognitiva e Integrativa, e que isso também a mim me provocou alguma dúvida em termos de questões de competências. E sobretudo depois da questão do estar conforto e passar pela experiência ao meu próprio ritmo, eu utilizei um exemplo de como é no exercício que eu fiz com uma colega, com uma colega e amiga. Claro que, e aí, ao descrever esse exercício, ao descrever aquilo que se passou comigo, aí ela já estava absorvida, eu estava a falar como se, ou seja, estava a falar aquilo que aconteceu comigo, que no fundo é aquilo que diretamente eu queria passar para ela. A dada altura, quando eu falei nas questões fisiológicas e nas questões posturais, eu estava a acompanhar passo e passo aquilo que estava a acontecer com ela. Também outra dica importante era eu também, em termos corporais, não só a minha linguagem verbal, mas a minha linguagem não verbal, também estava de uma forma congruente. Ou seja, quando eu dizia que ela pedia-me para eu me colocar o mais confortável possível na cadeira, eu colocava-me confortavelmente na cadeira. Quando eu dizia que ela me pedia para eu respirar profundamente, eu, em termos também não verbais, eu respirava também profundamente. Ou seja, eu estava a dar-lhe o exemplo, guiá-la, no fundo, do que é que eu implicitamente, porque
não era explícito, implicitamente queria que ela seguisse. Claro que quando chegou no ponto em que eu dizia que eu tinha fechado os olhos e que tínhamos começado a absorver dentro de mim, nessa fase ela já estava. Pronto. Não é um My Friend John clássico, não é? Mas pode ser uma sugestão para vocês poderem aproveitar. Se vocês forem profissionais que, para além de terem formação em hipnose, já experienciaram a hipnose, vocês podem utilizar esta estratégia de referir algo pelo que vocês passaram, referir algo de uma forma que absorva a atenção da pessoa, absorva a curiosidade da pessoa e faça com que ela também comece a experienciar em termos dos seus sentidos. Portanto, vocês estão a falar daquilo que aconteceu convosco, mas no fundo estão implicitamente a facilitar esses processos na outra pessoa. Isso também pode ajudar, pode ser uma estratégia. E esta fica aqui a minha sugestão desta semana. Desejo a todos uma boa semana, fiquem bem e até uma próxima.